Imagine um objeto tão denso, tão poderoso e tão absoluto que a própria luz, a coisa mais rápida que existe, desiste de escapar de suas garras. No centro de quase todas as grandes metrópoles estelares que chamamos de galáxias, reside um segredo que a física tenta, desesperadamente, decifrar, mas que acaba sendo silenciado pela escuridão. Não estamos falando de simples estrelas que morreram, estamos falando dos governantes supremos da realidade, objetos que não apenas ocupam o espaço, mas que o dobram, o estraçalham e o consomem. Hoje, no além do infinito, vamos mergulhar no coração das trevas para entender os buracos negros supermassivos. Prepare-se para uma jornada onde o tempo para, a matéria se torna plasma incandescente e o nada se torna a força mais poderosa da criação. Estes não são apenas fenômenos astronômicos, eles são os motores invisíveis que mantêm o universo em ordem enquanto ameaçam devorar tudo o que encontram. Neste vídeo de 18 minutos, vamos encarar o abismo de frente. O que acontece no ponto onde as leis da natureza deixam de funcionar? Como algo tão escuro pode ser a coisa mais brilhante do cosmos? O horizonte de eventos está à nossa frente, e não há como voltar atrás. Durante muito tempo, os astrônomos acreditaram que o centro das galáxias era apenas um lugar densamente povoado por estrelas antigas. No entanto, conforme observávamos o movimento frenético e quase impossível de sóis gigantes orbitando o nada absoluto, percebemos que havia um mestre oculto coordenando aquela dança cósmica. No coração da nossa própria Via Láctea, reside um titã silencioso chamado Sagitário A Estrela. Ele possui a massa de aproximadamente 4 milhões de sóis, todos comprimidos em um espaço que, em termos astronômicos, é minúsculo. É uma âncora gravitacional tão massiva que mantém centenas de bilhões de estrelas em seus lugares, girando em um carrossel de proporções galácticas. Mas Sagitário A Estrela é apenas um iniciante perto dos verdadeiros colossos. Se viajarmos para a galáxia elíptica gigante conhecida como Messier 87, encontraremos um monstro de uma escala completamente diferente. Este buraco negro supermassivo, que foi o primeiro a ser fotografado pela humanidade em 2019, possui a massa aterradora de 6 bilhões e 500 milhões de vezes a massa do nosso Sol. O seu horizonte de eventos, a fronteira de onde nada escapa, é maior do que todo o nosso sistema solar. É uma cicatriz no tecido do espaço-tempo tão profunda que a sua influência pode ser sentida a milhares de anos-luz de distância. A existência desses objetos levanta uma questão fundamental: o que eles realmente são? Um buraco negro supermassivo não é uma coisa no sentido tradicional da palavra, ele é uma região do espaço onde a gravidade se tornou infinita. Imagine pegar toda a massa de 1 bilhão de sóis e esmagá-la em um único ponto geométrico sem volume. Esse ponto, chamado de singularidade, é o lugar onde as leis da física que conhecemos simplesmente quebram. O que sobra é o horizonte de eventos, uma casca de escuridão absoluta que separa o universo conhecido de um interior onde o tempo e o espaço trocam de papéis, criando uma prisão eterna para a luz. A escala desses monstros é o que os define. Enquanto os buracos negros estelares comuns surgem da morte de estrelas massivas e possuem cerca de 10 a 20 vezes a massa solar, os supermassivos são anomalias que não podem ser explicadas por uma única morte estelar. Eles são os alicerces das galáxias. Sem eles, as galáxias não teriam a estrutura que vemos hoje, elas poderiam se dissipar ou nunca ter se formado com tal coesão. Eles são os pais sombrios das metrópoles estelares, garantindo que o caos do universo tenha um centro de gravidade fixo, um ponto de referência absoluto em torno do qual toda matéria deve girar. Observar esses titãs é como olhar para as engrenagens de um relógio divino que parou de funcionar. Eles não emitem luz própria, mas a sua presença é denunciada pelo rastro de destruição e brilho que criam ao seu redor. Ao redor de Sagitário A Estrela, vemos estrelas viajando a porcentagens significativas da velocidade da luz, chicoteadas pela gravidade extrema. É um ambiente de violência pura e beleza matemática. Para a ciência moderna, entender quem são esses monstros é o primeiro passo para entender como o próprio universo se organizou desde o Big Bang, passando de uma sopa de partículas a uma tapeçaria de galáxias governadas por corações de trevas. Neste primeiro ato, estabelecemos a escala e a identidade desses deuses gravitacionais. Eles são as peças mais pesadas do tabuleiro de xadrez cósmico, e a sua simples presença distorce a realidade de formas que a nossa mente biológica mal consegue processar. Eles não estão apenas lá fora. Eles são a razão de estarmos aqui, orbitando em segurança um centro que, se chegássemos perto demais, nos apagaria da existência em um piscar de olhos. Mas como esses monstros surgiram?
Como eles cresceram tanto em um universo que ainda era jovem? Isso é o que descobriremos no próximo capítulo desta jornada ao centro do abismo. O maior quebra-cabeça da astrofísica moderna reside no tempo. Quando olhamos para as profundezas do universo, para regiões que vemos como eram há mais de 13 bilhões de anos, já encontramos buracos negros supermassivos totalmente formados. Isso desafia a lógica da evolução estelar comum. Se um buraco negro nasce da morte de uma estrela e cresce devorando matéria lentamente, ele não deveria ter tempo suficiente para atingir 1 bilhão de massas solares em apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. É como encontrar um arranha-céu totalmente construído no meio de um canteiro de obras que acabou de abrir. Existe um elo perdido na história desses titãs que ainda estamos tentando encontrar. Uma das teorias mais aceitas sugere que os primeiros buracos negros não nasceram de estrelas comuns, mas de sementes colossais. No início do universo, as nuvens de gás eram tão vastas e densas que poderiam ter sofrido o que chamamos de colapso direto. Em vez de formarem estrelas que depois morreriam, essas nuvens teriam colapsado sob o seu próprio peso diretamente em buracos negros de 100 mil vezes a massa do Sol. Esse atalho evolutivo daria a esses monstros uma vantagem inicial absurda, permitindo que eles começassem a sua jornada já como gigantes, prontos para dominar os centros das primeiras protogaláxias que estavam se aglutinando no caos primordial. A outra parte da equação do crescimento é o canibalismo puro e simples. No universo jovem, as galáxias estavam muito mais próximas umas das outras e colidiam com frequência. Cada colisão era um banquete. O buraco negro central de uma galáxia não apenas devorava nuvens de gás e milhões de estrelas, mas também se fundia com o buraco negro da galáxia invasora. Esse processo de fusão libera uma quantidade de energia em forma de ondas gravitacionais que faz o próprio tecido do espaço-tempo vibrar como um sino. Através dessa dieta de violência constante, um buraco negro de massa intermediária pode saltar para a escala supermassiva em um intervalo de tempo geologicamente curto. Entretanto, há um limite para o quão rápido um buraco negro pode comer. Se ele devorar matéria rápido demais, a radiação gerada pelo calor do gás em queda cria uma pressão tão forte que empurra o resto da comida para longe. É um equilíbrio delicado entre a fome da gravidade e a fúria da luz. Compreender como esses monstros quebraram ou contornaram esse limite é a chave para entendermos a nossa própria origem. Afinal, a história do crescimento dos buracos negros supermassivos é, na verdade, a história de como as galáxias, e tudo o que há dentro delas, inclusive nós, foram ancoradas e moldadas desde o início dos tempos. Existe uma ironia poética e aterradora no coração de um buraco negro supermassivo. Ele é o objeto mais escuro do universo, mas o seu entorno é o lugar mais brilhante que se possa imaginar. Quando a matéria, estrelas, planetas e nuvens de gás, é atraída pela gravidade do gigante, ela não cai em linha reta. Ela começa a girar, formando um redemoinho plano conhecido como disco de acreção. Devido à gravidade extrema, essa matéria é acelerada a velocidades que se aproximam da velocidade da luz. A fricção e as colisões entre as partículas nesse disco geram temperaturas de milhões de graus, fazendo com que o disco brilhe com uma intensidade que pode ofuscar a luz de todas as estrelas de uma galáxia inteira combinadas. Esse fenômeno é o que chamamos de quasar. Um buraco negro supermassivo alimentando-se ativamente torna-se um farol cósmico visível a bilhões de anos-luz de distância. É o motor mais eficiente do universo, convertendo massa em energia com uma eficácia que faz a fusão nuclear das estrelas parecer primitiva. No entanto, esse banquete tem consequências violentas. Parte da matéria que está prestes a ser devorada é capturada por campos magnéticos intensos e disparada para fora do buraco negro antes de cruzar o horizonte de eventos. Esses são os jatos relativísticos, colunas de plasma que viajam a quase 300 mil quilômetros por segundo, estendendo-se por milhares de anos-luz no espaço profundo. Viver perto de um buraco negro ativo seria impossível. A radiação emitida pelo disco de acreção e pelos jatos é tão letal que poderia esterilizar regiões inteiras de uma galáxia. Esses jatos funcionam como gigantescos sopradores de folhas cósmicos, limpando o gás das galáxias e impedindo que novas estrelas se formem. É aqui que vemos o buraco negro supermassivo em seu papel de regulador. Ele controla a taxa de natalidade das estrelas. Se ele come demais, ele brilha tanto e sopra jatos tão fortes que passa fome ao afastar a sua própria comida, ditando o ritmo de evolução de todo o sistema galáctico ao seu redor. O brilho de um quasar é, portanto, o último grito da matéria antes de ser apagada da realidade. É um espetáculo de luz gerado pela destruição definitiva.
Quando olhamos para essas luzes distantes, estamos vendo o poder bruto da gravidade transformado em radiação pura. O Sagitário A estrela, o nosso buraco negro, está calmo agora, como um vulcão adormecido, mas o seu passado foi certamente marcado por esses episódios de brilho ofuscante. No próximo ato, veremos o que acontece quando dois desses monstros decidem que a galáxia é pequena demais para ambos e iniciam uma dança de morte que abala os fundamentos do universo. O universo é um lugar de encontros violentos, e as galáxias não são exceções. Quando duas dessas imensas metrópoles estelares se aproximam, atraídas por uma gravidade mútua, elas iniciam uma colisão em câmera lenta que dura centenas de milhões de anos. No meio desse caos de estrelas arremessadas e nuvens de gás rasgadas, os dois buracos negros supermassivos centrais começam a sentir a presença um do outro. Eles abandonam os seus tronos e mergulham em direção ao novo centro de massa, iniciando uma coreografia mortal. Este é o nascimento de um buraco negro binário, um par de titãs que orbitam um ao outro em um abraço do qual não há escapatória. Conforme a órbita desses gigantes se fecha, eles começam a agitar o próprio tecido do espaço-tempo. Imagine o universo como um oceano calmo e esses dois monstros como hélices titânicas girando a velocidades furiosas. O resultado são as ondas gravitacionais, ondulações na realidade que viajam à velocidade da luz, esticando e comprimindo o espaço conforme passam. No estágio final desta dança, a energia perdida através dessas ondas é tão vasta que supera o brilho de todas as estrelas do universo observável combinadas, embora seja uma energia invisível aos olhos humanos, sentida apenas pelos nossos sensores mais sensíveis na Terra. No entanto, existe um mistério que assombra a física, conhecido como o problema do parsec final. Conforme os buracos negros se aproximam, eles ficam presos em uma distância de aproximadamente 3 anos-luz um do outro. Nesse ponto, eles já expulsaram todas as estrelas e gás da vizinhança, ficando sem matéria para empurrá-los mais para perto. Pela teoria clássica, eles poderiam orbitar um ao outro para sempre. Mas sabemos que eles se fundem. O universo encontra uma forma de quebrar esse impasse, possivelmente através da interação com discos de gás massivos que ainda restam, forçando o encontro final que resultará em um único e ainda mais colossal monstro. Quando a fusão finalmente acontece, o evento é o clímax da violência cósmica. Em uma fração de segundo, os dois horizontes de eventos tornam-se um só. A massa combinada cria um novo gigante, mas essa união não é pacífica. Se um dos buracos negros originais fosse menor ou girasse de forma diferente, o novo Titã poderia receber um coice gravitacional tão forte que seria arremessado para fora do centro da galáxia a velocidades de milhares de quilômetros por segundo. Um buraco negro supermassivo errante, vagando pelo espaço intergaláctico, é um lembrete de que, no jogo dos titãs, até os vencedores podem ser exilados para o vazio eterno. Esta colisão molda o futuro da nova galáxia que surge das cinzas. A energia liberada pela fusão limpa o centro galáctico de qualquer resistência, criando um novo núcleo estável. No entanto, o preço dessa estabilidade é a transformação total do ambiente estelar. As estrelas que sobreviveram à colisão galáctica agora orbitam um novo mestre, um que possui a memória gravitacional de dois mundos que se tornaram um só. É uma lição de que a ordem no cosmos é frequentemente comprada com o caos absoluto e que a união de dois abismos cria um horizonte ainda mais profundo e faminto. Muitos veem o buraco negro supermassivo apenas como um destruidor, um aspirador de pó cósmico que devora tudo o que encontra. No entanto, a realidade é muito mais complexa e paradoxal. Esses monstros atuam como o termostato galáctico, um sistema de controle de temperatura que decide quantas estrelas uma galáxia pode ter. Através de um processo chamado feedback galáctico, o buraco negro supermassivo impede que a sua galáxia cresça de forma descontrolada. Quando ele se alimenta, a radiação e os jatos que ele dispara aquecem o gás ao redor, impedindo que esse gás esfrie e colapse para formar novas estrelas. Sem esse mecanismo de controle, as galáxias seriam cemitérios de estrelas que queimaram rápido demais, consumindo todo o seu combustível em um frenesi inicial. O buraco negro supermassivo impõe um limite, uma disciplina térmica que mantém a galáxia estável por bilhões de anos. Ele desliga o nascimento de estrelas quando a atividade no centro se torna intensa demais, criando um equilíbrio delicado entre o crescimento da galáxia e a fome do seu coração negro. É uma simbiose estranha. A galáxia alimenta o buraco negro e, em troca, o buraco negro garante que a galáxia não se autodestrua em uma explosão de natalidade estelar. Surpreendentemente, esse mesmo monstro também pode ser um criador.
Observações recentes mostram que os jatos relativísticos, ao colidirem com nuvens de gás densas nas periferias da galáxia, podem comprimir esse gás e desencadear o nascimento de estrelas em regiões onde antes não havia nada. O buraco negro, portanto, atua como um semeador, disparando vida para longe enquanto mantém o centro sob controle. Ele é o senhor do equilíbrio, decidindo onde a vida pode florescer e onde o fogo da criação deve ser apagado. Essa dualidade o torna o objeto mais importante para a habitabilidade de longo prazo de um sistema galáctico. A influência desse termostato é tão vasta que existe uma correlação direta entre a massa do buraco negro central e a massa das estrelas no bojo da galáxia. Eles crescem juntos, em uma dança de causa e efeito que sugere que um não pode existir sem o outro. Se o buraco negro for muito pequeno, a galáxia torna-se caótica. Se for muito grande, ele expulsa todo o gás e condena a galáxia à morte lenta e escura. Nós existimos na Via Láctea porque o nosso Sagitário, a estrela, é um mestre moderado, mantendo a nossa galáxia em um estado de equilíbrio que permitiu que o Sol e a Terra tivessem tempo para evoluir. No fim, o buraco negro supermassivo é o juiz supremo da evolução cósmica. Ele não é apenas um habitante da galáxia, ele é o seu sistema nervoso e o seu coração pulsante. A sua gravidade mantém a estrutura unida, enquanto a sua energia dita o ritmo da vida. Ao olharmos para esses gigantes, não devemos ver apenas destruição, mas sim a regulação necessária para que o universo não seja apenas uma explosão efêmera, mas uma tapeçaria duradoura e complexa. No ato final, encararemos o que significa para nós, seres de carne e osso, vivermos sob a sombra desses deuses de densidade infinita. A jornada para compreender os buracos negros supermassivos atingiu um marco histórico em 2019, quando o Event Horizon Telescope capturou a primeira imagem da sombra de um gigante no centro da galáxia Messier 87. Aquela imagem, um anel de luz alaranjada e difusa emoldurando um vazio circular, foi a confirmação definitiva de que os nossos modelos matemáticos estavam corretos. Não era apenas uma teoria, era um objeto físico, real e aterrorizante. Pela primeira vez, a humanidade olhou diretamente nos olhos de um titã que possui a massa de 6 bilhões e 500 milhões de sóis. Aquela luz que vimos era o brilho de fótons que haviam viajado por 55 milhões de anos para nos contar sobre a existência do abismo. Olhar para um buraco negro supermassivo é encarar o fim do próprio código do universo. No horizonte de eventos, a gravidade é tão extrema que a luz entra em uma órbita circular antes de ser engolida, criando uma esfera de fótons que é o limite da nossa visão. Se você caísse em direção a esse monstro, o universo atrás de você pareceria se comprimir em um único ponto brilhante, enquanto a escuridão à sua frente se expandiria para preencher tudo. Devido à dilatação temporal, para um observador externo, você pareceria congelar para sempre na borda do horizonte, tornando-se uma parte eterna da paisagem de trevas, enquanto, para você, o tempo passaria normalmente até o momento da destruição final. A singularidade, o ponto de densidade infinita no centro, é onde a nossa ciência atual levanta bandeira branca. É o lugar onde a relatividade geral de Einstein e a mecânica quântica entram em um conflito insolúvel. Para a física, a singularidade é um erro na realidade, um ponto onde as dimensões espaciais deixam de existir e o tempo para de fluir. Alguns teóricos sugerem que os buracos negros supermassivos podem ser portais para outros universos ou que a informação de tudo o que eles devoram fica armazenada na superfície do horizonte como um holograma bidimensional. O que está lá dentro pode ser o segredo para a teoria de tudo, ou pode ser apenas o vazio mais absoluto que se possa conceber. Em 2022, repetimos o feito e fotografamos o Sagitário, a estrela, o nosso próprio vizinho silencioso. Ver o coração da nossa galáxia nos trouxe uma perspectiva de humildade profunda. Somos seres biológicos vivendo em um grão de poeira que orbita uma estrela comum, a qual, por sua vez, está presa na teia gravitacional de um monstro de 4 milhões de massas solares. Essa âncora invisível é o que mantém a Via Láctea coesa, garantindo que o nosso sistema solar não se perca no vazio intergaláctico. Estamos vivos graças à existência de um objeto que, se decidisse se alimentar novamente, poderia destruir a nossa estabilidade galáctica. Essa dualidade entre o Criador e o Destruidor é o que torna o buraco negro supermassivo a entidade mais fascinante do cosmos. Ele desafia a nossa noção de lugar e objeto. Ele é uma cicatriz permanente no espaço, uma lembrança de que o universo não foi feito para ser confortável ou compreensível para mentes humanas. Ao observarmos esses gigantes, não estamos apenas fazendo astronomia, estamos fazendo filosofia experimental. Estamos testando os limites do que significa existir.
Se a luz não pode escapar de um buraco negro, talvez a nossa compreensão da realidade também esteja presa em uma órbita da qual ainda não conseguimos nos libertar. Encarar o abismo nos transforma. Saber que o centro de tudo o que conhecemos é um poço de gravidade infinita nos obriga a valorizar a fragilidade da luz e da vida. Os buracos negros supermassivos são os guardiões dos segredos finais do Big Bang e do destino final do universo. Eles sobreviverão a todas as estrelas, brilhando fracamente através da radiação Hawking por trilhões e trilhões de anos, até que sejam as últimas coisas a apagar as luzes do cosmos. Eles são os primeiros e os últimos, os arquitetos silenciosos de um universo que ainda estamos apenas começando a tatear na escuridão. Nesta jornada de 18 minutos ao centro das galáxias, vimos que os buracos negros supermassivos são muito mais do que simples devoradores de mundos. Eles são os motores que impulsionam a evolução das galáxias, os termostatos que regulam o nascimento das estrelas e as âncoras que mantêm o universo organizado. Das sementes misteriosas no início dos tempos até as colisões titânicas que fazem o espaço-tempo vibrar, esses monstros definem as regras do jogo cósmico. Eles provam que a escuridão não é o oposto da criação, mas muitas vezes a sua ferramenta mais poderosa. Entender esses gigantes é entender a nossa própria história. A Via Láctea e o nosso Sol só existem da forma que conhecemos porque o monstro no centro se comportou de maneira equilibrada. Somos o resultado de um sistema galáctico governado por uma gravidade extrema, mas precisa. O abismo não é algo a ser temido, mas algo a ser respeitado como a força fundamental que moldou o palco onde a vida agora se apresenta. Obrigado por se aventurar conosco nesta descida ao coração das trevas. Se você sentiu a magnitude desses titãs e a beleza oculta na sua escuridão, saiba que essa admiração é o que nos move a continuar explorando o desconhecido. O universo é vasto, misterioso e muitas vezes assustador, mas é também a nossa casa. Continue questionando, continue buscando brilho nas bordas do impossível e nunca pare de olhar para o que está escondido no centro de tudo. Até a próxima fronteira, no além do infinito. Deus não joga dados com o universo. Esta frase, proferida por Albert Einstein em uma carta enviada em 1926, tornou-se um dos maiores enigmas da história da ciência. Para muitos, Einstein era um ateu convicto, para outros, um homem profundamente religioso. A verdade, contudo, é muito mais sutil e fascinante do que qualquer rótulo simples poderia descrever. Einstein via o universo como uma biblioteca gigantesca, repleta de livros escritos em uma linguagem que apenas começamos a decifrar. O que esse gênio, que nasceu em 1879, realmente sentia quando olhava para as estrelas? Ele acreditava em uma vida após a morte ou em um juiz supremo sentado em um trono de nuvens. Hoje, no Além do Infinito, vamos desvendar a espiritualidade de Albert Einstein. Prepare-se para uma jornada que atravessa a física teórica, a filosofia de Spinoza e o arrependimento de um homem que ajudou a libertar o poder do átomo. Nascido em uma família judia secular em Ulm, na Alemanha, no dia 14 de março de 1879, Albert Einstein teve seus primeiros encontros com o mistério através de um objeto simples, uma bússola. Aos 5 anos de idade, ele ficou maravilhado ao ver que a agulha sempre apontava para o norte, impulsionada por uma força invisível que ele não conseguia compreender. Esse momento foi o seu primeiro batismo científico, revelando que havia algo profundamente escondido por trás da aparência das coisas, uma ordem que não dependia da vontade humana. Curiosamente, ao redor dos 12 anos, o jovem Einstein passou por uma fase de religiosidade intensa. Ele se interessou profundamente pelos preceitos do judaísmo, chegando a compor hinos religiosos e a seguir restrições dietéticas por conta própria. No entanto, essa fase durou pouco. A leitura de livros científicos populares logo entrou em conflito com as interpretações literais dos textos bíblicos. Einstein percebeu que a razão e a observação contavam uma história diferente sobre o mundo, e seu fervor religioso transformou-se em um ceticismo intelectual robusto. Aos 13 anos, ele já considerava a religião organizada como uma forma de fraude para controlar as massas, embora nunca tenha perdido seu senso de reverência pelo cosmos. Ele via as histórias religiosas como lendas belas, mas incompatíveis com as leis inflexíveis da física que ele estava começando a estudar. Esse afastamento da fé cega não o tornou um niilista, pelo contrário, abriu espaço para uma nova forma de espiritualidade, baseada na admiração pela complexidade e harmonia da natureza. Frequentando o Luitpold Gymnasium em Munique, ele confrontou o autoritarismo escolar e religioso, preferindo a lógica de Immanuel Kant e a mecânica de Isaac Newton.
Einstein começou a acreditar que a verdadeira voz de Deus não era encontrada em livros escritos por homens, mas na própria estrutura do espaço e do tempo. Sua rebeldia contra a autoridade estabelecida, seja ela acadêmica ou teológica, tornou-se a marca registrada de seu caráter, preparando o terreno para as revoluções que ele traria ao mundo em 1905. Em busca de um ambiente mais liberal, Einstein mudou-se para a Suíça para concluir seus estudos na Escola Politécnica de Zurique. Foi nesse período de efervescência intelectual que ele encontrou a obra de Baruch Spinoza, um filósofo holandês do século XVII que havia sido excomungado por suas ideias radicais. Spinoza propunha algo que ressoou profundamente no coração de Einstein: o panteísmo. Para Spinoza, Deus não era um criador externo que intervinha no mundo, mas era a própria substância infinita do universo, regida por leis geométricas e racionais. Einstein adotou essa visão como sua própria religião. Ele frequentemente afirmava: "Eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia ordenada de tudo o que existe." Para ele, a divindade era sinônimo da inteligência superior que se manifestava através das leis da física. Essa perspectiva eliminava a necessidade de rituais, orações ou o medo de punição divina. Deus, para Einstein, não tinha vontade própria nem sentimentos humanos. Deus era a própria elegância matemática da relatividade. Ao contrário do Deus pessoal do cristianismo ou do judaísmo tradicional, o Deus de Spinoza não se importa com as ações ou destinos individuais dos seres humanos. Einstein via a ideia de um Deus que ouve preces como uma projeção do ego humano e do medo da morte. Ele acreditava que o universo era um sistema perfeitamente fechado e lógico, onde cada causa gerava um efeito previsível. Essa harmonia era tão profunda que ele sentia uma emoção religiosa cósmica ao contemplar o funcionamento das galáxias e dos átomos. Essa filosofia panteísta permitiu que Einstein fosse simultaneamente um cientista rigoroso e um homem de profunda espiritualidade. Ele não via conflito entre a ciência e a religião, desde que a religião fosse entendida como essa admiração pelo mistério. Para Einstein, a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Ele acreditava que a busca pela verdade científica era, em si, um ato de adoração, uma tentativa de compreender a linguagem com que o universo foi construído. Em 1902, Einstein começou a trabalhar no escritório de patentes em Berna, na Suíça. Longe da pressão acadêmica, ele tinha tempo para refletir sobre as questões mais fundamentais da realidade. Em 1905, seu ano miraculoso, ele publicou 4 artigos que mudariam o curso da história, incluindo a teoria da relatividade especial. Para Einstein, descobrir que o tempo e o espaço eram flexíveis não era apenas um feito matemático, era uma revelação da sofisticação da máquina divina. Einstein via o universo como um relógio de precisão infinita. Ele estava convencido de que as leis da natureza eram universais e imutáveis, e que não havia espaço para o milagre no sentido de quebra dessas leis. Se algo parecia milagroso, era apenas porque ainda não compreendíamos a lei subjacente que o regia. Sua busca pela teoria do campo unificado, que ocuparia as últimas 2 décadas de sua vida, era a tentativa final de ler a última página do Manual de Instruções de Deus. Durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto vivia em Berlim, Einstein viu o caos da destruição humana contrastar violentamente com a ordem das estrelas. Ele adotou uma postura pacifista radical, acreditando que o nacionalismo era o sarampo da humanidade. Em suas discussões éticas, ele frequentemente usava a ideia de Deus como um símbolo para a moralidade objetiva. Ele acreditava que os seres humanos deveriam aspirar à mesma harmonia que viam no cosmos, transformando a ética em um reflexo da ordem física. A fama estratosférica chegou em 1919, quando um eclipse solar confirmou sua teoria da relatividade geral. Einstein tornou-se uma celebridade global, o sábio de cabelos brancos a quem todos perguntavam sobre o sentido da vida. Ele respondia com humildade, descrevendo-se como uma criança que entra em uma biblioteca imensa e sabe que alguém deve ter escrito todos aqueles livros, embora não consiga compreender a mente do autor ou o plano completo da obra. O maior teste para a fé de Einstein na ordem universal veio com o surgimento da mecânica quântica. Embora ele tenha sido um dos pais dessa teoria ao explicar o efeito fotoelétrico em 1905, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel em 1921, ele nunca aceitou as suas implicações filosóficas. A ideia de que as partículas subatômicas se moviam com base em probabilidades e que o observador influenciava a realidade era, para ele, inaceitável. Foi nesse contexto que ele escreveu a Max Born: Deus não joga dados.
Einstein acreditava que a incerteza quântica era apenas uma limitação do nosso conhecimento atual, e não uma característica fundamental da natureza. Ele estava convencido de que, por trás da aparente aleatoriedade dos átomos, existiam variáveis ocultas que tornariam tudo previsível novamente. Para Einstein, um Deus que agisse por acaso seria um Deus imperfeito. Sua resistência mecânica quântica isolou-o da comunidade científica mais jovem, mas ele preferiu a solidão intelectual a abandonar sua crença em um universo determinístico e harmonioso. Ele argumentava que a natureza é sutil, mas não maliciosa. Isso significava que o universo é difícil de entender, mas não está tentando nos enganar com truques de mágica ou caprichos aleatórios. Einstein sentia que a aceitação do acaso na física era uma forma de derrota espiritual. Ele passou o resto da vida tentando provar que a gravidade e o eletromagnetismo poderiam ser unidos em uma estrutura lógica que eliminaria a necessidade de dados e apostas divinas. Mesmo perdendo a batalha científica para nomes como Niels Bohr, Einstein permaneceu fiel à sua visão. Ele via a física quântica como uma ferramenta útil, mas incompleta. Para ele, a verdade final deveria ser bela, simples e, acima de tudo, previsível. O Deus de Einstein era um mestre geômetra que não deixava nada ao acaso, e qualquer teoria que sugerisse o contrário era, em sua visão, uma falha temporária da compreensão humana. Com a ascensão do nazismo em 1933, Einstein, sendo um judeu proeminente e um pacifista declarado, tornou-se o alvo principal de ataques antissemitas. Suas teorias foram chamadas de física judaica por cientistas alinhados a Hitler. Ele foi forçado a deixar a Alemanha, estabelecendo-se em Princeton, nos Estados Unidos. O exílio mudou sua percepção sobre a maldade humana. Embora não acreditasse em um Deus pessoal, ele começou a ver o judaísmo não como uma religião de rituais, mas como uma tradição de busca pela justiça e pelo conhecimento. Em 1939, temendo que a Alemanha nazista desenvolvesse armas atômicas, Einstein assinou a famosa carta ao presidente Franklin Roosevelt, o que levou à criação do Projeto Manhattan. Embora ele não tenha participado diretamente da construção da bomba, sua equação cifrão E igual mc2 cifrão forneceu a base teórica para a libertação da energia nuclear. Quando as bombas caíram sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945, Einstein ficou horrorizado. Ele passou o resto de seus dias defendendo o desarmamento mundial e o governo global. Este foi o momento de maior conflito moral em sua vida. Como um homem que acreditava na harmonia de Deus poderia ser responsável pela criação da arma mais destrutiva da história? Einstein via isso como uma tragédia humana, uma falha em alinhar nossa ética com o poder que a ciência nos concedeu. Ele sentia que a humanidade havia liberado o poder do sol antes de aprender a controlar o seu próprio ódio. Para ele, o pecado não era contra um Deus pessoal, mas contra a própria vida e a ordem cósmica. Ele recusou a presidência de Israel em 1952, alegando que não tinha talento para lidar com seres humanos, apenas com objetos físicos. Einstein preferia a companhia de suas equações e de seu violino. Ele via a política como algo efêmero e transitório, enquanto uma equação era algo para a eternidade. Sua espiritualidade tornou-se ainda mais introvertida, focada na ideia de que a única imortalidade real de um homem é o rastro de bondade e conhecimento que ele deixa para trás. Nos seus últimos anos, Einstein escreveu a famosa Carta de Deus em 1954, endereçada ao filósofo Eric Gutkin. Nela, ele foi brutalmente honesto. A palavra Deus é para mim nada mais do que a expressão e o produto das fraquezas humanas. A Bíblia é uma coleção de lendas honoráveis, mas ainda assim primitivas. Essa carta é frequentemente usada por ateus para reivindicar Einstein, mas ela deve ser lida no contexto de sua oposição à religiosidade antropomórfica. Ele nunca deixou de sentir o que chamava de espiritualidade cósmica. Einstein admirava o budismo, chamando-o de a religião do futuro por sua base na experiência e na interconexão de todas as coisas. Ele mantinha um respeito cauteloso pela Igreja Católica, elogiando sua resistência inicial ao nazismo, embora criticasse seu histórico autoritário. Sua religião era ciência feita com humildade. Ele acreditava que o sentimento religioso mais maduro era o de se sentir maravilhado pela beleza do universo, uma experiência compartilhada pelos maiores gênios e pelos santos de todas as eras. Albert Einstein morreu em 18 de abril de 1955, aos 76 anos. Ele recusou uma cirurgia que poderia prolongar sua vida, dizendo: "Eu quero partir graciosamente. É de mau gosto prolongar a vida artificialmente." Mesmo na morte,
Ele seguiu sua filosofia de aceitar as leis da natureza sem reclamar. Seu cérebro foi removido ilegalmente pelo patologista Thomas Harvey, em uma tentativa desesperada de encontrar a fonte física do seu gênio, mas a ciência nunca encontrou nada que explicasse sua mente além de sua própria determinação e curiosidade. O legado de Einstein não é apenas a relatividade, mas a ideia de que a busca pelo conhecimento é uma busca sagrada. Ele nos ensinou que Deus não é um senhor sentado no céu, mas o silêncio harmonioso entre as estrelas e a lógica perfeita de um fóton de luz. Einstein não acreditava na vida após a morte individual, mas acreditava que fazemos parte de um todo eterno. Para ele, entender o universo era o maior ato de fé que um ser humano poderia realizar, transformando a física em um hino à inteligência que permeia toda a criação. Einstein nos deixou um mapa para um universo que é ao mesmo tempo frio em suas leis e quente em sua beleza. Ele nos mostrou que ser um cientista não significa perder a capacidade de se maravilhar, e que ser espiritual não exige abrir mão da razão. O Deus de Einstein é a ordem que impede que o universo desabe no caos, a harmonia que permite que um pequeno planeta azul abrigue mentes capazes de questionar a própria eternidade. Se você, assim como Einstein, sente que há algo profundamente orquestrado na natureza, saiba que você compartilha da religião cósmica do maior gênio da nossa história. A ciência e a espiritualidade não precisam ser inimigas, elas são, na verdade, os dois olhos com os quais a humanidade tenta enxergar o rosto do infinito. Einstein partiu, mas a harmonia que ele descreveu continua a vibrar em cada átomo do nosso corpo. Como medimos o sucesso de uma espécie? Pela sua arte, pelas suas guerras ou pela sua filosofia? Para a ciência, existe uma métrica muito mais fria, precisa e aterradora: a energia. Imagine o universo como um imenso jogo de tabuleiro onde a moeda de troca é a capacidade de manipular a luz das estrelas e o movimento dos planetas. Hoje, somos apenas iniciantes, tentando entender as regras básicas de sobrevivência. Mas lá fora, no silêncio do cosmos, podem existir civilizações que transformaram galáxias inteiras em seus motores particulares. Hoje, no além do infinito, vamos explorar a escala Kardashev, a régua definitiva que separa os deuses tecnológicos dos simples observadores do céu. Prepare-se para descobrir em que degrau da escada cósmica nós realmente estamos e quão longe podemos chegar antes de atingirmos o limite da própria física. Em 1964, em plena corrida espacial e sob a tensão da Guerra Fria, o astrofísico soviético Nikolai Kardashev propôs algo que mudaria para sempre a forma como procuramos inteligência no espaço. Ele percebeu que, independentemente da biologia, da cultura ou da moralidade de um alienígena, qualquer civilização em crescimento precisa de uma coisa fundamental para sobreviver e se expandir: energia. A energia é a moeda universal, é o que permite processar informação, mover matéria, curar doenças e desafiar a tendência natural do universo ao caos. Kardashev argumentou que poderíamos classificar qualquer civilização avançada baseando-nos apenas na escala de energia que elas conseguem capturar e utilizar. Ele não estava interessado no que elas diziam, mas em quão brilhantes elas eram no tecido da realidade. Essa ideia simplificou o caos do universo e nos deu uma ferramenta de detetive interplanetário. Em vez de tentarmos adivinhar a sociologia de um povo das estrelas ou decifrar idiomas impossíveis, passamos a olhar para as pegadas térmicas e para o consumo de eletricidade em escala planetária. Para Kardashev, a evolução de uma espécie inteligente é uma progressão inevitável de domínio, do calor do fogo à eletricidade, da eletricidade à estrela e da estrela à galáxia. É uma visão puramente termodinâmica da história e do futuro. Quanto mais energia você controla, mais realidade você pode moldar a seu favor, transformando o que antes era um desastre natural em um recurso controlado pela engenharia. Atualmente, a humanidade ainda não é sequer uma civilização de tipo 1 na escala original. Em 1973, Carl Sagan adaptou a escala de Kardashev e calculou que éramos uma civilização de tipo 0,7. Isso significa que ainda dependemos de recursos primitivos, como combustíveis fósseis e restos de plantas mortas há milhões de anos, para manter as nossas luzes acesas e os nossos servidores funcionando. Estamos na infância tecnológica, arranhando apenas a crosta do nosso planeta e desperdiçando a maior parte da luz solar que nos atinge todos os dias. Somos o que Kardashev chamaria de tipo 0, uma espécie que ainda luta para controlar o seu próprio clima e que pode ser varrida do mapa por um simples capricho da natureza. No entanto, o valor de 0,7 não deve ser visto com desânimo, mas com antecipação. Ele mostra que estamos no limiar de uma mudança monumental,
O ponto exato onde uma espécie deixa de ser apenas uma habitante de um mundo para se tornar a sua governante. A diferença entre o 0 e o 1 na escala Kardashev não é apenas numérica. Ela representa um salto de eficiência e poder que mudaria cada aspecto da nossa existência. Cada passo nesta escada representa um aumento de 10 bilhões de vezes no consumo de energia disponível. É o salto de quem sobrevive em uma ilha para quem governa o oceano inteiro. No ato seguinte, vamos desbravar o que nos espera no primeiro grande degrau, o momento em que a Terra deixará de ser um ambiente hostil para se tornar a nossa ferramenta completa. Alcançar o tipo 1 na escala Kardashev significa que uma civilização aprendeu a capturar e gerenciar cada joule de energia que o seu planeta natal produz ou recebe. Para a humanidade, isso representaria um salto tecnológico de aproximadamente 100 vezes o nosso consumo atual de energia. Mas não se trata apenas de queimar mais combustível, trata-se de uma integração total com a biosfera e a geologia. Uma civilização de tipo 1 não sofre com furacões, secas ou inundações, ela os controla. O clima deixa de ser um sistema caótico e passa a ser uma ferramenta de engenharia, onde a temperatura global e os padrões de chuva são ajustados com a precisão de um termostato doméstico para garantir a máxima eficiência na produção de alimentos e na preservação de habitats. Neste estágio, a nossa relação com a crosta terrestre mudaria drasticamente. Em vez de temermos os terremotos e as erupções vulcânicas, aprenderíamos a extrair energia diretamente do calor do núcleo do planeta e das tensões das placas tectônicas. Imagine usarmos a energia de um vulcão ativo para alimentar uma rede inteira de cidades, ou redirecionarmos a pressão sísmica para evitar desastres enquanto geramos gigawatts de potência limpa. A Terra deixaria de ser apenas um solo sob os nossos pés e passaria a ser, efetivamente, uma nave espacial biológica, onde cada recurso natural é monitorado e utilizado de forma sustentável para suportar uma população que poderia chegar a 10 bilhões ou 15 bilhões de pessoas com um padrão de vida superior ao de qualquer bilionário atual. Para chegarmos a este nível, teríamos que cobrir o planeta com coletores de energia solar de alta eficiência, aproveitando cada raio de luz que atravessa a nossa atmosfera. Mas a energia também viria dos oceanos. Uma civilização de tipo 1 dominaria a energia das marés e das correntes profundas, transformando o movimento constante das águas em um fluxo ininterrupto de eletricidade. A fusão nuclear controlada, o poder das estrelas na palma da mão, seria a nossa fonte de energia básica, permitindo-nos abandonar definitivamente a dependência de fósseis e restaurar os danos ecológicos causados durante a nossa infância tecnológica. Seria o fim da era da escassez e o início da era da abundância planetária. No entanto, o caminho para o tipo 1 é pavimentado com perigos existenciais. Muitos teóricos acreditam que este é o estágio onde o grande filtro se manifesta com maior força. Uma espécie que ganha o poder de um deus antes de atingir a sabedoria necessária para gerenciar esse poder corre o risco de se autodestruir. As mesmas tecnologias que permitem controlar o clima podem ser usadas para criar armas climáticas devastadoras. A mesma energia que alimenta cidades pode incinerar nações inteiras. O desafio do tipo 1 não é apenas técnico, mas sociopolítico. Como unir um planeta inteiro sob um objetivo comum de sobrevivência sem cair no autoritarismo ou no caos de guerras por recursos que, ironicamente, estão prestes a se tornar infinitos. Além disso, a transição para o tipo 1 exige uma mudança radical na nossa pegada de dados. Para gerenciar um planeta inteiro, precisaríamos de uma infraestrutura de computação planetária, a chamada Internet das Coisas levada ao extremo cósmico. Cada árvore, cada oceano e cada camada da atmosfera estariam equipados com sensores que alimentariam inteligências artificiais globais responsáveis por manter o equilíbrio entrópico do mundo. O planeta tornaria-se consciente de si mesmo através de nós. Seria uma simbiose perfeita entre a biologia e a tecnologia, onde a civilização se torna o sistema nervoso da Terra, garantindo que a vida não apenas sobreviva, mas prospere por milhões de anos. Se conseguirmos superar as crises de identidade, as guerras e o colapso ambiental nos próximos 100 ou 200 anos, a recompensa será a imortalidade planetária. Uma civilização de tipo 1 está protegida contra quase todas as ameaças naturais, desde pandemias até mudanças climáticas naturais de longo prazo. No entanto, mesmo com todo esse poder, ainda estaríamos presos a um único cesto. Um impacto de um asteroide gigantesco ou uma instabilidade solar imprevista ainda poderiam ser fatais. Para garantirmos verdadeiramente o nosso futuro, o tipo 1 deve ser apenas o trampolim. O próximo passo nos levará para fora da atmosfera e nos colocará cara a cara com o brilho eterno da nossa própria estrela.
Para se tornar uma civilização de tipo 2, uma espécie precisa transcender os limites de um único mundo e aprender a colher a energia diretamente da fornalha nuclear da sua estrela. Estamos falando de um salto de potência de 10 bilhões de vezes em relação ao tipo 1. No momento em que uma civilização atinge este patamar, ela deixa de se preocupar com a economia de recursos planetários, pois o Sol produz cerca de 380 septilhões de watts por segundo. Deixar essa energia escapar para o vazio do espaço é visto por uma mente de tipo 2 como o maior desperdício possível. Para capturar esse poder, a engenharia deixa de ser sobre edifícios e passa a ser sobre megaestruturas que desafiam a nossa imaginação atual. O símbolo máximo desta era é a esfera de Dyson, ou mais realisticamente, um enxame de Dyson. Imagine milhões de satélites e coletores solares orbitando a estrela em formações complexas, capturando cada fóton e transmitindo essa energia para onde ela for necessária. Com esse nível de poder, a civilização pode alimentar supercomputadores do tamanho de planetas, conhecidos como cérebros de Matrioska, capazes de processar simulações de universos inteiros ou hospedar as mentes de trilhões de indivíduos em realidades virtuais perfeitas. A distinção entre o biológico e o tecnológico torna-se irrelevante quando se tem o poder de uma estrela na palma da mão. A obtenção de materiais para tais construções exigiria o que chamamos de mineração estelar ou starlifting. Em vez de apenas minerar asteroides, uma civilização de tipo 2 poderia extrair matéria diretamente da estrela, utilizando campos magnéticos para remover hidrogênio e hélio para fusão, ou desmontar planetas inteiros que não são habitados para transformá-los em matéria-prima para os seus enxames orbitais. O sistema solar deixaria de ser um conjunto de esferas isoladas e passaria a ser uma imensa máquina industrial integrada, onde cada átomo é utilizado para sustentar a expansão da vida e da inteligência. A maior vantagem de atingir o tipo 2 é a invulnerabilidade quase total contra catástrofes naturais. Enquanto uma civilização de tipo 1 ainda pode ser ameaçada por uma supernova próxima ou por uma mudança drástica na atividade da sua própria estrela, o tipo 2 possui os meios para se proteger ou até mesmo mover o seu sistema solar. Usando estruturas como o motor de Shakadov, eles poderiam usar a pressão da radiação estelar para empurrar a estrela inteira através da galáxia, fugindo de perigos cósmicos como se estivessem pilotando uma nave colossal. Para uma espécie assim, o destino não é algo que acontece, é algo que se constrói. A vida neste estágio seria incompreensível para nós. Sem a necessidade de trabalho físico para sobrevivência e com energia infinita para qualquer projeto, o foco da civilização se voltaria para a exploração científica profunda, a arte em escala astronômica e a expansão para outros sistemas estelares próximos. O tipo 2 é a verdadeira maioridade de uma inteligência galáctica. Eles não estão mais à mercê do tempo ou do espaço. Eles são os donos do seu próprio setor da galáxia, transformando o vazio escuro em um farol de atividade consciente que brilha intensamente no espectro infravermelho para qualquer um que saiba onde olhar. Uma civilização de tipo 3 é aquela que atingiu o domínio total sobre a energia de uma galáxia inteira. Imagine a Via Láctea, com suas 200 bilhões a 400 bilhões de estrelas, todas elas devidamente mapeadas, colonizadas e integradas em uma rede energética colossal. Para uma espécie neste nível, o consumo de energia é cerca de 10 bilhões de vezes superior ao de uma civilização de tipo 2. O espaço entre os sistemas solares deixa de ser um abismo intransponível e passa a ser a infraestrutura de um império que se estende por 100 mil anos-luz. Eles não apenas habitam a galáxia, eles a redesenham, transformando braços espirais inteiros em centros de processamento de dados e produção industrial. A engenharia em escala de tipo 3 envolveria a criação de uma rede de bilhões de esferas de Dyson operando em uníssono. Mas o maior desafio não seria a coleta de energia, e sim a comunicação e o transporte. Devido ao limite da velocidade da luz, uma mensagem enviada de um lado da galáxia levaria 100 mil anos para chegar ao outro. Para contornar isso, uma civilização de tipo 3 provavelmente dominaria a física de buracos de minhoca ou dobras espaciais, criando atalhos no tecido do espaço-tempo para manter o seu império coeso. Eles seriam, para todos os efeitos, os jardineiros do cosmos, decidindo quais estrelas devem ser preservadas, quais nebulosas devem ser colhidas e como gerenciar o nascimento e a morte de sistemas solares inteiros para garantir a estabilidade da galáxia por eras. A presença de uma civilização deste nível seria, teoricamente, impossível de esconder. A lei da termodinâmica dita que toda essa energia consumida deve ser dissipada como calor. Uma galáxia inteira habitada por uma civilização de tipo 3 brilharia intensamente no espectro infravermelho, mas seria quase invisível na luz visível,
pois a maior parte das estrelas estaria envolta em megaestruturas de coleta. Astrônomos humanos têm vasculhado o universo em busca dessas galáxias escuras ou excessos de infravermelho, analisando mais de 100.000 galáxias próximas. O fato de não termos encontrado nenhuma evidência definitiva de um domínio total de tipo 3 levanta perguntas profundas sobre o destino das espécies inteligentes e os limites da expansão biológica. Viver em uma civilização de tipo 3 significaria existir em uma escala de tempo e espaço que transcende a experiência humana individual. É provável que tal espécie não fosse composta por indivíduos biológicos, mas por mentes digitais ou inteligências artificiais coletivas capazes de operar em redes distribuídas por milhares de anos-luz. Para eles, a galáxia é um corpo, e cada sistema estelar é uma célula. Eles poderiam manipular o movimento de buracos negros supermassivos no centro galáctico para alimentar computadores ainda mais vastos, transformando o próprio coração da Via Láctea em um motor de pensamento puro que processa a realidade de formas que nem mesmo a nossa filosofia mais abstrata consegue prever. Uma civilização de tipo 4 rompe a barreira das galáxias para dominar a energia de todo o universo observável. Estamos falando de uma escala de poder que consome a energia de 100 bilhões de galáxias simultaneamente. Para uma espécie neste nível, o universo não é um lugar vasto e assustador, mas um sistema fechado onde cada partícula de matéria e cada flutuação de energia escura pode ser colhida. Eles seriam capazes de manipular a própria expansão do espaço-tempo, impedindo que galáxias distantes se afastem para além do horizonte de eventos, mantendo a integridade do seu império universal por trilhões de anos. Neste estágio, a civilização provavelmente teria ultrapassado a necessidade de matéria física tradicional. Eles poderiam existir como padrões de energia pura ou consciência distribuída no próprio vácuo quântico. Uma civilização de tipo 4 não apenas observa as leis da física, elas edita. Eles poderiam alterar a velocidade da luz ou a constante gravitacional em setores específicos do espaço para facilitar processos industriais ou de comunicação. Para qualquer observador inferior, as ações de uma civilização de tipo 4 seriam indistinguíveis dos fenômenos naturais do cosmos, ou pior, seriam vistas como intervenções divinas diretas na estrutura da realidade. Subindo ainda mais, entramos no reino especulativo do tipo 5. Aqui, o conceito de universo torna-se pequeno demais. Uma civilização de tipo 5 é uma entidade multiversal. Ela teria a capacidade de navegar entre diferentes universos com leis físicas distintas, ou até mesmo de criar novos universos de bolso com parâmetros customizados. Se o nosso universo é um livro, uma civilização de tipo 5 é o autor que pode fechar este volume e começar a escrever outro, ou até mesmo mudar o final da nossa história para evitar o colapso térmico. Eles operam em dimensões superiores, enxergando o tempo e o espaço como coordenadas geográficas simples que podem ser atravessadas à vontade. A existência de uma civilização de tipo 5 levanta questões metafísicas profundas. Poderíamos nós mesmos ser o resultado de um experimento de uma dessas civilizações? O nosso Big Bang teria sido o acionamento de um motor de tipo 5 em outro plano de existência. Neste nível, a distinção entre ciência, tecnologia e divindade desaparece por completo. O consumo de energia de tal espécie é infinito, pois eles teriam acesso à fonte original de criação de todas as realidades possíveis. Eles seriam os guardiões de todas as linhas temporais, garantindo que a chama da consciência nunca se apague, independentemente do destino de um único universo isolado. Viver sob o olhar de uma civilização de tipo 4 ou 5 é viver em um universo onde nada é acidental. Cada estrela que brilha e cada galáxia que gira pode ser parte de uma arquitetura invisível e colossal. Embora a escala Kardashev tenha começado com a simples medição de watts e radioastronomia, ela nos leva inevitavelmente ao limite da nossa imaginação. Nestas escalas superiores, percebemos que a energia não é apenas combustível para máquinas, mas a ferramenta com a qual a inteligência se torna a força dominante da natureza, transcendendo o nascimento e a morte de tudo o que conhecemos. Atualmente, a humanidade ocupa uma posição humilde, mas eletrizante, na escala Kardashev. Somos uma civilização de tipo 0,7. Isso significa que, apesar de termos satélites orbitando o planeta e internet de alta velocidade, ainda dependemos majoritariamente da queima de biomassa morta e de combustíveis fósseis para sustentar a nossa existência. Somos como uma criança que acabou de aprender a riscar um fósforo em um sótão cheio de pólvora. Temos o poder de comunicação global, mas ainda não conseguimos evitar que um furacão destrua as nossas cidades ou que o nível dos oceanos suba.
Estamos na fase mais perigosa da história de qualquer espécie inteligente, a adolescência tecnológica. É o momento em que a nossa capacidade de destruição supera a nossa sabedoria coletiva para gerir o nosso planeta natal. O desafio de saltarmos de 0,7 para o tipo 1 nos próximos 100 ou 200 anos é a tarefa mais importante da nossa espécie. Para o físico Michio Kaku e muitos outros visionários, esta transição determinará se seremos uma civilização estelar ou apenas mais um registro fóssil em uma rocha silenciosa. Tornar-se tipo 1 exige mais do que apenas painéis solares e reatores de fusão, exige uma unificação política e ética que nunca vimos antes. Precisamos decidir se agiremos como uma única voz planetária ou se continuaremos divididos em tribos que competem por recursos que, em breve, serão abundantes. A escala Kardashev nos mostra que a energia é o combustível, mas a cooperação é o motor que nos permite subir os degraus do cosmos. Olhar para as escalas de tipo 2 e tipo 3 pode parecer um exercício de fantasia, mas é, na verdade, um exercício de esperança. Cada vez que olhamos para as estrelas e buscamos sinais de esferas de Dyson ou emissões infravermelhas anômalas, estamos procurando por provas de que é possível sobreviver à adolescência. O grande silêncio do universo pode ser assustador, sugerindo que o filtro para o tipo 1 é quase intransponível, mas também pode ser um convite. Se ninguém ainda reclamou o domínio da nossa galáxia, talvez o lugar de jardineiro da Via Láctea esteja reservado para nós. A escala Kardashev transforma a astronomia em um destino, transformando cada watt economizado hoje em um passo em direção à imortalidade estelar. A nossa jornada, que começou com o domínio do fogo há centenas de milhares de anos, é uma linha contínua de curiosidade e fome de poder. Não devemos temer a ambição de nos tornarmos uma civilização de tipo 2 ou tipo 4. A busca pela energia é, em última análise, a busca pela preservação da consciência. Em um universo que tende ao resfriamento e à escuridão, a vida inteligente é a única força capaz de reorganizar a matéria e criar significado. A escala Kardashev não é apenas uma régua de consumo de eletricidade, é o mapa da nossa jornada para nos tornarmos a luz que ilumina o vazio. Somos os arquitetos de um futuro que ainda nem conseguimos descrever plenamente, mas cujos alicerces estamos cavando agora. Vimos que a escala Kardashev é muito mais do que uma classificação científica, é uma narrativa épica da inteligência contra a entropia. Viajamos da nossa dependência atual de combustíveis fósseis até a manipulação de multiversos e leis da física. Entendemos que o progresso não é medido pelo tempo que passa, mas pela nossa capacidade de dominar a energia do nosso ambiente para proteger e expandir a vida. O caminho do 0,7 até o tipo 5 é longo, difícil e cheio de armadilhas, mas é a única estrada que leva à eternidade. A humanidade está no limiar da sua maior aventura. Nos próximos séculos, deixaremos de ser escravos da geologia para nos tornarmos os mestres da Terra e, eventualmente, os arquitetos do Sol. Cada descoberta científica, cada avanço na medicina e cada gesto de união global nos aproxima do primeiro grande degrau. A pergunta não é se o universo nos permitirá subir a escada de Kardashev, mas se teremos a coragem e a inteligência para darmos o próximo passo juntos. O cosmos é vasto e está à nossa espera, silencioso, aguardando para ver que tipo de Deus decidiremos nos tornar. Continue questionando, continue buscando a luz e nunca pare de olhar para cima. O seu interesse é o que alimenta o motor da nossa evolução. Até a próxima fronteira, no além do infinito. Neste exato momento, o Sol está lançando para o vazio do espaço uma quantidade de energia tão vasta que a mente humana mal consegue processar. Toda a eletricidade que consumimos em um ano inteiro é produzida pelo Sol em menos de 1 bilionésimo de segundo. Atualmente, a humanidade é como alguém tentando sobreviver com uma única gota de água que cai de uma represa imensa, enquanto o resto do oceano se perde na escuridão. Mas e se pudéssemos construir um balde grande o suficiente para capturar cada gota? Uma estrutura tão colossal que envolveria uma estrela inteira, capturando 100% da sua luz e transformando-a no combustível para um império galáctico. Hoje, no além do infinito, vamos explorar a esfera de Dyson. Prepare-se para conhecer o maior projeto de engenharia já concebido pela mente humana, uma estrutura que separa os habitantes de planetas dos mestres das estrelas. A história da civilização humana é, essencialmente, a história da nossa capacidade de dominar a energia. Começamos com o fogo, passamos pelo vapor, pelo petróleo e agora tentamos desesperadamente dominar a fusão nuclear. No entanto, existe um limite físico para o quanto podemos extrair de um único planeta rochoso. À medida que a nossa tecnologia avança,
nossa necessidade de energia cresce de forma exponencial. Se quisermos construir supercomputadores do tamanho de continentes, alimentar frotas de naves espaciais ou até mesmo proteger a Terra de ameaças cósmicas, os recursos do nosso solo não serão suficientes. Precisamos olhar para cima, para a fonte original de toda a vida no Sistema Solar, o Sol. Em 1960, o físico Freeman Dyson publicou um artigo que mudaria a nossa visão sobre o futuro tecnológico. Ele propôs que, se uma civilização continuasse a crescer, ela inevitavelmente chegaria a um ponto onde a energia interceptada pelo seu planeta natal seria insuficiente. Dyson sugeriu que uma espécie avançada criaria um sistema de estruturas orbitais para cercar a sua estrela e capturar a radiação solar que, de outra forma, se perderia no espaço. Ele não estava falando de mágica, mas de uma aplicação extrema das leis da física. A esfera de Dyson nasceu como uma resposta lógica à fome insaciável da inteligência por recursos, transformando a estrela de uma divindade distante em um motor industrial controlado. Capturar a energia solar em larga escala é o passo lógico para evitar a estagnação. Hoje, aproveitamos apenas uma fração minúscula da energia que atinge a nossa atmosfera. Uma esfera de Dyson permitiria que tivéssemos à disposição cerca de 380 septilhões de watts de potência. Com essa energia, as limitações da economia e da sobrevivência desapareceriam. Poderíamos purificar todos os oceanos, eliminar a escassez de recursos e sustentar uma população de trilhões de seres humanos espalhados pelo Sistema Solar. A esfera de Dyson é o divisor de águas entre uma espécie que está à mercê dos caprichos da natureza e uma espécie que assume o controle do seu destino cósmico. No entanto, Dyson não imaginava uma esfera sólida e rígida como as que vemos em filmes de ficção científica. Ele sabia que uma casca sólida ao redor do Sol seria instável e exigiria materiais que a física moderna ainda não conhece. O que ele propôs foi um enxame de coletores solares, uma nuvem densa de satélites que, juntos, agiriam como uma casca coletora. Esse conceito nos força a repensar a nossa escala de construção. Não estamos falando de construir um prédio ou uma cidade, mas de desmontar o sistema solar para reconstruí-lo ao redor do Sol. É um projeto que levaria milênios, mas que garantiria que a luz da nossa inteligência nunca ficasse sem combustível. Para entendermos onde a esfera de Dyson se encaixa no panorama universal, precisamos recorrer à escala Kardashev, proposta pelo astrofísico Nikolai Kardashev em 1964. Ele classificou as civilizações pela sua escala de consumo de energia. Uma civilização de tipo 1, ou civilização planetária, consegue utilizar toda a energia disponível em seu mundo natal. Atualmente, a humanidade está em torno de 0,7. Espera-se que alcancemos o tipo 1 nos próximos 200 anos. Mas o salto verdadeiramente revolucionário ocorre quando passamos para o tipo 2, a civilização estelar. Uma civilização de tipo 2 é aquela que consegue dominar a energia total de uma estrela. A esfera de Dyson é a tecnologia necessária para esse marco. Sem ela, uma espécie está presa ao seu berço planetário, limitada pela área de superfície do seu mundo. Com ela, a civilização ganha acesso a uma escala de poder que permite manipular a própria matéria e o tempo. O tipo 2 não se preocupa com mudanças climáticas ou falta de fósseis. Eles operam em uma realidade onde a energia é, para todos os efeitos práticos, infinita. É nesse nível que a engenharia se torna indistinguível da magia para observadores menos avançados. Por que esse salto é tão importante? Porque a sobrevivência a longo prazo de qualquer espécie depende da sua capacidade de sair do seu planeta natal. A expansão interestelar exige quantidades colossais de energia para acelerar naves a frações significativas da velocidade da luz. Uma esfera de Dyson poderia alimentar lasers gigantescos que impulsionariam velas de luz através do vazio, conectando diferentes sistemas solares. Ela se torna o coração de um império que não depende de combustíveis finitos, mas da fusão nuclear natural da sua própria estrela. O tipo 2 é o estágio onde uma civilização se torna imune a extinções planetárias, como impactos de asteroides ou supervulcões. Além disso, a esfera de Dyson permite a criação do que chamamos de cérebro de Matrioshka. Imagine camadas de esferas de Dyson umas dentro das outras, onde cada camada utiliza a radiação de calor da camada interna para alimentar um supercomputador colossal. Esse computador teria uma capacidade de processamento tão grande que poderia simular universos inteiros ou hospedar as mentes de trilhões de pessoas em realidades virtuais indistinguíveis do mundo físico. A transição para o tipo 2 não é apenas uma mudança de engenharia,
mas uma mudança na própria natureza da experiência humana. Deixamos de ser seres puramente biológicos para nos tornarmos habitantes de uma estrutura de computação movida à luz estelar. Muitas vezes, a cultura popular nos apresenta a esfera de Dyson como uma casca sólida e ininterrupta, uma bola de metal que encerra completamente o Sol. No entanto, para a física, essa estrutura é um pesadelo de engenharia impossível. Uma esfera rígida com o raio da órbita da Terra exigiria materiais com uma resistência à tração bilhões de vezes superior a qualquer liga de carbono ou grafeno que conhecemos. Sem um suporte estrutural milagroso, a pressão gravitacional do Sol e a força centrífuga fariam com que essa casca se despedaçasse ou colapsasse sobre a estrela em questão de segundos. Além disso, uma esfera sólida não teria uma órbita estável. Qualquer pequeno empurrão a faria colidir com o Sol, pois ela não seria puxada gravitacionalmente de forma equilibrada em todos os seus pontos. Por esse motivo, o conceito científico viável é o enxame de Dyson. Em vez de uma casca única, imaginamos milhões, ou até bilhões, de satélites individuais, cada um orbitando o Sol de forma independente. Esses satélites seriam essencialmente painéis solares gigantescos, ou espelhos ultrafinos, projetados para capturar a luz e retransmiti-la. Ao agruparmos esses bilhões de coletores em órbitas coordenadas, criamos uma rede densa que intercepta a maior parte da radiação estelar sem violar as leis da mecânica orbital. O enxame de Dyson é uma estrutura modular. Ele pode ser construído aos poucos, começando com apenas alguns milhares de satélites e crescendo ao longo de séculos até que a estrela esteja quase totalmente obscurecida. Cada componente desse enxame precisaria de um sistema de propulsão próprio para evitar colisões e manter a sua posição. Uma ideia fascinante é o uso de estatites, satélites que não orbitam no sentido tradicional, mas que usam a pressão da própria luz solar contra suas velas para pairar em um ponto fixo acima da estrela. Isso eliminaria o risco de cruzamento de órbitas e permitiria uma densidade de cobertura muito maior. Esses coletores transformariam a luz solar em micro-ondas ou feixes de laser de alta precisão, enviando a energia para estações receptoras em planetas habitados ou em bases espaciais industriais. A flexibilidade do enxame também permite que a civilização controle a quantidade de luz que atinge os planetas restantes. Se quisermos manter a Terra habitável, podemos simplesmente deixar uma janela aberta no enxame para que o nosso mundo continue recebendo a luz e o calor naturais de que a nossa biosfera necessita. A esfera de Dyson não é uma prisão para o Sol, mas um sistema de gestão inteligente de energia. Ela permite que a civilização cresça sem limites, adicionando novos satélites conforme a demanda energética aumenta, transformando o sistema solar em uma rede elétrica integrada de escala astronômica. A manutenção de tal estrutura seria um trabalho constante para legiões de robôs autônomos. Satélites que falhassem ou fossem atingidos por detritos espaciais precisariam ser reciclados ou substituídos rapidamente para manter a eficiência do sistema. O enxame de Dyson é, portanto, um organismo tecnológico vivo e pulsante. Ele não é um objeto estático, mas uma nuvem de inteligência e metal que respira a luz da estrela. A engenharia necessária para coordenar bilhões de órbitas simultâneas é o teste final para a capacidade computacional de uma espécie de tipo 2. Uma das perguntas mais pragmáticas sobre a esfera de Dyson é: de onde viria o material para construir algo tão vasto? Se fossemos usar todo o ferro, silício e alumínio disponíveis na Terra, mal conseguiríamos cobrir uma fração minúscula da área necessária. Para construir um enxame que realmente capture uma parte significativa da energia solar, precisamos de uma quantidade de matéria-prima que só pode ser encontrada desmontando planetas inteiros. E o candidato ideal para esse sacrifício geológico é o planeta Mercúrio. Mercúrio é um mundo pequeno, mas extremamente denso. Ele possui um núcleo de ferro gigantesco, que compõe cerca de 60% de sua massa total. Além disso, Mercúrio está na localização perfeita, muito perto do Sol, o que reduz drasticamente a energia necessária para transportar o material extraído até as órbitas de coleta. Desmontar Mercúrio seria o primeiro passo de um projeto de mineração que duraria centenas de anos. Transformaríamos a crosta e o manto do planeta em espelhos e coletores, transformando gradualmente um mundo rochoso em uma frota de bilhões de máquinas solares. Para realizar essa tarefa hercúlea, não poderíamos contar com astronautas humanos. Precisaríamos de sondas de von Neumann. Estes são robôs autorreplicantes capazes de fabricar cópias de si mesmos a partir dos materiais encontrados no ambiente. O processo começaria com uma pequena base automatizada em Mercúrio. O primeiro robô construiria 2 novos robôs, que construiriam 4,
e assim por diante, em uma progressão geométrica avassaladora. Em poucas décadas, uma verdadeira praga robótica estaria devorando a superfície do planeta, transformando solo e rocha em painéis solares e lançando-os ao espaço através de catapultas eletromagnéticas massivas. A eficiência dessa construção exponencial é o que torna a esfera de Dyson teoricamente possível. Uma vez que o processo atinge a sua massa crítica, a velocidade de construção se torna tão alta que a aparência do sistema solar mudaria visivelmente em intervalos de tempo humanos. O céu começaria a escurecer conforme a nuvem de satélites se expandisse ao redor do Sol. Mercúrio deixaria de existir como um corpo esférico e passaria a existir como uma nuvem de poeira tecnológica organizada, um monumento ao engenho de uma espécie que aprendeu a canibalizar o seu próprio sistema solar em nome do progresso. Esse processo, embora pareça destrutivo, é a reciclagem definitiva da matéria. No estado atual, planetas como Mercúrio são apenas rochas mortas que orbitam o Sol sem utilidade biológica ou energética. Ao transformá-lo em uma esfera de Dyson, estamos convertendo matéria inerte em uma ferramenta que sustenta trilhões de vidas e permite que a inteligência se espalhe para além das estrelas. É um pacto faustiano com a geologia. Destruímos um mundo para salvar e expandir a civilização para escalas que a biologia planetária jamais permitiria. Após Mercúrio ser totalmente consumido, a civilização de tipo 2 poderia voltar os seus olhos para outros corpos celestes, como o cinturão de asteroides ou até mesmo as luas de Júpiter e Saturno, caso fosse necessária mais massa para expandir o enxame. A esfera de Dyson é um projeto que nunca termina realmente. Ela cresce conforme a ambição da espécie cresce, devorando os restos mortais da formação do sistema solar para criar a fundação de um império que durará bilhões de anos. Se as esferas de Dyson são a conclusão lógica para qualquer civilização que deseje sobreviver por milhões de anos, a nossa galáxia deveria estar repleta de estrelas encapsuladas. No entanto, como encontrar algo que, por definição, bloqueie a luz da sua estrela? A resposta reside na segunda lei da termodinâmica. Mesmo a civilização mais avançada não pode destruir energia, ela apenas a transforma. Ao capturar a luz visível e ultravioleta do Sol para alimentar as suas cidades e máquinas, a esfera de Dyson inevitavelmente se aquece. Esse calor precisa ser dissipado para o espaço para evitar que a estrutura derreta, e essa dissipação ocorre na forma de radiação infravermelha. Para um astrônomo na Terra, uma esfera de Dyson completa não pareceria uma estrela, mas um objeto invisível aos olhos humanos que brilha intensamente nos telescópios de calor. Esta é a base da busca por tecnosignaturas em larga escala. Programas como o WISE, Wide Field Infrared Survey Explorer, da NASA mapearam milhões de fontes de calor no céu, procurando por estrelas que emitem muito mais infravermelho do que o esperado para sua classe espectral. Se encontrarmos uma estrela cujo brilho visível caiu 90%, mas cuja emissão térmica é colossal, teremos encontrado a prova de uma engenharia alienígena. Até agora, analisamos centenas de milhares de galáxias e não encontramos nenhuma que tenha sido completamente domesticada por civilizações de tipo 3, o que nos faz questionar se o caminho da esfera de Dyson é tão comum quanto a teoria de Freeman-Dyson sugeria há 66 anos. Um dos casos mais famosos de suspeita de megaestrutura foi a estrela KIC 8462852, popularmente conhecida como a Estrela de Tabby. Entre 2011 e 2015, o telescópio Kepler observou quedas de brilho erráticas e profundas, chegando a 22% da luz total da estrela. Fenômenos naturais como planetas ou manchas solares não conseguem explicar oscilações tão vastas e irregulares. A hipótese de uma esfera de Dyson em construção foi seriamente considerada por astrônomos de renome. Embora estudos posteriores tenham sugerido que as quedas de brilho eram causadas por nuvens de poeira de cometas fragmentados, o episódio serviu como um ensaio geral para o dia em que realmente detectarmos algo artificial nas estrelas. A busca por esferas de Dyson é, na verdade, uma busca por inteligência que pensa em escalas de tempo geológicas. Encontrar uma megaestrutura infravermelha seria a confirmação de que é possível superar as crises tecnológicas e ambientais que afligem civilizações jovens como a nossa. No entanto, o grande silêncio infravermelho que observamos até hoje é um dos pilares do paradoxo de Fermi. Se as esferas são tão eficientes e lógicas, por que o céu noturno ainda é feito de pontos de luz natural e não de faróis de calor industrial? Talvez a tecnologia tome rumos que ainda não conseguimos imaginar, ou talvez a construção de tais estruturas seja o desafio final que quase ninguém consegue completar. Chegamos ao topo da montanha da engenharia.
Uma civilização que constrói uma esfera de Dyson deixa de ser uma convidada do universo para se tornar uma de suas arquitetas. Com a energia total de uma estrela à disposição, a escassez torna-se um conceito obsoleto. Essa espécie poderia alimentar computadores tão vastos que seriam capazes de processar cada partícula de um sistema solar, criando realidades virtuais onde trilhões de mentes vivem em êxtase eterno. A esfera de Dyson é, em última análise, o fim do sofrimento material e o início de uma era de imortalidade tecnológica, onde a única limitação é a própria vida útil da estrela, que, no caso de anãs vermelhas, pode durar trilhões de anos. Contudo, essa escala de poder traz reflexões sombrias. Uma civilização de tipo 2 torna-se tão poderosa que pode, literalmente, mover estrelas. Com uma variante da esfera de Dyson chamada motor de Shakadov, seria possível usar a pressão da radiação refletida para empurrar a estrela inteira através da galáxia, levando consigo todos os seus planetas. Isso permitiria que uma civilização fugisse de supernovas próximas ou de colisões galácticas. O Sol deixaria de ser uma âncora e passaria a ser a hélice de uma nave espacial do tamanho de um sistema solar. Mas será que uma espécie que se fecha em uma bolha de energia perfeita ainda teria interesse em explorar o resto do universo, ou ela se tornaria uma civilização introvertida, vivendo em um paraíso digital isolado do resto do cosmos? A esfera de Dyson também nos obriga a olhar para nossa própria responsabilidade. Se somos os únicos que conceberam tal ideia em nossa vizinhança, a responsabilidade de iluminar o vazio é nossa. A transição da Terra para o Sol, da dependência de fósseis para a maestria estelar, é o maior teste de maturidade que uma espécie pode enfrentar. Cada painel solar que instalamos hoje é, de certa forma, o primeiro átomo da nossa futura esfera de Dyson. Estamos em uma corrida contra o tempo para nos tornarmos sábios o suficiente para manejar o poder de um Deus antes que esgotemos a paciência do nosso próprio planeta. No fim, a esfera de Dyson representa a nossa recusa em aceitar a mediocridade do destino biológico. Ela é o monumento definitivo à vontade de existir. Se algum dia olharmos para o telescópio e virmos uma estrela cercada por um enxame de ouro tecnológico, saberemos que não estamos apenas olhando para alienígenas, estaremos olhando para o nosso próprio reflexo no futuro. O céu não é o limite, ele é apenas o campo onde colheremos a luz que nos levará para o próximo nível da existência. A esfera de Dyson é o nosso contrato de sobrevivência com o universo, assinado com o calor de um sol que nunca deixaremos apagar. Vimos que a sede por energia é o motor que empurra a evolução tecnológica e que o Sol, com sua potência de 380 septilhões de watts, é o prêmio final que nos aguarda. Entendemos que desmontar planetas como Mercúrio não é um ato de destruição, mas de transmutação, transformando rocha morta em uma ferramenta de vida e computação infinita. A esfera de Dyson pode parecer um sonho distante, mas ela é a bússola que aponta para o que a humanidade pode se tornar se conseguirmos sobreviver à nossa própria adolescência. Ela nos lembra que o universo é vasto, mas não é inacessível para aqueles que ousam pensar em escalas estelares. O brilho do Sol lá fora não é apenas luz, é o potencial de um império que ainda não nasceu, esperando por mãos e mentes corajosas o suficiente para cercá-lo. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração das megaestruturas cósmicas. Se você sentiu a escala da nossa ambição e a grandiosidade do que nos espera, saiba que o futuro começa com a compreensão dessas possibilidades. Continue questionando, continue sonhando com as estrelas, e acima de tudo, nunca pare de buscar a luz. Até a próxima fronteira, no além do infinito. Imagine acordar em um mundo onde o sol nunca se move no céu. Ele não é o amarelo brilhante que conhecemos, mas um disco enorme e carmesim que paira eternamente sobre o horizonte, banhando a paisagem com uma luz cor de sangue. Não há meio-dia, não há crepúsculo, apenas um estado eterno de tarde avermelhada. Este lugar não é um sonho de ficção científica, ele existe apenas 40 trilhões de quilômetros daqui. Próxima Centauri é a nossa estrela vizinha, a luz mais próxima no abismo negro do espaço interestelar. Ela é pequena, violenta e esconde mundos que podem ser o próximo lar da nossa espécie. Hoje, no além do infinito, vamos atravessar o vazio para conhecer a estrela que será, inevitavelmente, o primeiro destino da humanidade além do nosso próprio sistema solar. Prepare-se para descobrir que estar perto no universo ainda significa uma jornada que desafia toda a nossa tecnologia. Durante milênios, olhamos para a constelação do Centauro e vimos apenas pontos de luz indistinguíveis. Foi apenas no início do século XX que o astrônomo Robert Innes descobriu que uma dessas luzes estava se movendo mais rápido que as outras,
revelando ser a estrela mais próxima da Terra. Próxima Centauri está localizada a exatamente 4,24 anos-luz de distância. Para colocar isso em perspectiva, se a Terra fosse do tamanho de um grão de areia, Próxima estaria a cerca de 11 km de distância, enquanto a Lua estaria a apenas 3 centímetros. Embora pareça pouco na escala galáctica, com a nossa tecnologia atual de foguetes químicos, levaríamos cerca de 70 mil anos para chegar lá. Estamos perto o suficiente para sonhar, mas longe o suficiente para que a viagem seja o maior desafio da história humana. Próxima Centauri não viaja sozinha pelo vazio. Ela faz parte de um complexo sistema triplo conhecido como Alpha Centauri. As duas estrelas principais, Alpha Centauri A e B, são astros majestosos, muito parecidos com o nosso Sol, que orbitam um centro de massa comum. Próxima é a terceira irmã, uma pequena estrela que orbita o par principal a uma distância imensa, levando cerca de 550 mil anos para completar uma única volta. É por causa dessa órbita alongada que ela detém o título de Próxima, estando atualmente na curva da sua trajetória que a traz para mais perto de nós. Ela é a sentinela do sistema, o primeiro posto avançado que encontraríamos ao sair da bolha protetora do Sol. Viver em um sistema estelar triplo criaria céus inimagináveis. De um planeta ao redor de Próxima, as outras duas estrelas apareceriam como pontos extremamente brilhantes, quase como luas cheias pontuais, brilhando no firmamento. No entanto, Próxima é tão pequena e fraca que é totalmente invisível a olho nu da Terra, apesar de ser a nossa vizinha mais próxima. Isso nos ensina uma lição de humildade. O universo pode esconder os seus segredos mais importantes bem diante dos nossos olhos, protegidos pela vastidão e pela falta de brilho. Próxima é a prova de que ser vizinho não significa ser igual, e que a diversidade estelar começa logo no primeiro passo fora de casa. Ao entendermos a localização de Próxima, percebemos que ela é a ilha mais próxima do nosso continente solar. Se o espaço entre as estrelas é um oceano escuro e frio, Próxima Centauri é o primeiro pedaço de terra firme onde poderíamos ancorar as nossas naves. No entanto, ao chegarmos lá, não encontraríamos um segundo Sol hospitaleiro. Encontraríamos uma anã vermelha, uma classe de estrela que opera com regras de física muito diferentes das do nosso sistema, e que possui um temperamento que pode ser tanto a salvação quanto a ruína de qualquer planeta que tente orbitá-la. Próxima Centauri é classificada como uma anã vermelha de classe M. Ela é minúscula quando comparada ao nosso Sol, possuindo apenas cerca de 12% da massa solar e um diâmetro apenas um pouco maior que o do planeta Júpiter. Se o Sol fosse um holofote de estádio, Próxima seria apenas uma pequena lanterna de bolso. A sua temperatura de superfície é de cerca de 3.000 graus Celsius, o que lhe confere uma tonalidade alaranjada escura ou avermelhada. Devido à sua baixa massa, ela queima o seu combustível de hidrogênio de forma extremamente lenta e eficiente, o que lhe confere uma característica fascinante: ela é quase eterna. No entanto, não se deixe enganar pelo seu tamanho reduzido. Próxima Centauri é o que os astrônomos chamam de estrela de brilho variável ou estrela fulgurante. Por ser totalmente convectiva, ou seja, todo o seu material circula de dentro para fora como uma panela de água fervendo, ela possui campos magnéticos incrivelmente intensos e caóticos. Isso resulta em erupções estelares colossais que podem dobrar o brilho da estrela em questão de minutos. Em 2017, os astrônomos detectaram uma supererupção que foi 10 vezes mais brilhante do que qualquer erupção já vista no nosso Sol. Para um planeta próximo, isso significa bombardeios constantes de raios-x e radiação ultravioleta mortal. Essas erupções são o grande vilão da habitabilidade em Próxima Centauri. Imagine um planeta tentando manter uma atmosfera enquanto é atingido por furacões de partículas carregadas a cada poucas horas. As explosões magnéticas de Próxima são tão violentas que poderiam, ao longo de milhões de anos, soprar toda a atmosfera de um planeta para o espaço, deixando-o como uma rocha nua e estéril. A pequena estrela que parece tão calma em sua luz fraca é, na verdade, um reator nuclear instável que lança ataques constantes contra os seus próprios mundos. Estudar Próxima é entender o limite entre a energia que dá a vida e a energia que a destrói. Apesar dessa agressividade, o fato de ser uma anã vermelha torna Próxima Centauri um objeto de estudo vital. Elas são o tipo de estrela mais comum na Via Láctea, representando cerca de 75% de todas as estrelas da galáxia. Ao desvendarmos os segredos de Próxima, estamos aprendendo sobre a maioria dos sistemas solares que existem. Se a vida pode sobreviver ao temperamento de uma anã vermelha, então o universo deve estar absolutamente repleto de biosferas.
Próxima Centauri é o nosso laboratório local para testar a resiliência da vida sob um sol que nunca descansa e que lança chamas que alcançam o vazio. Em 2016, a astronomia mundial parou para ouvir um anúncio que mudaria para sempre nossa perspectiva sobre o cosmos. A descoberta de Próxima Centauri B detectado através do método de velocidade radial pelo Observatório Europeu do Sul. Este planeta não é apenas mais um entre os milhares de exoplanetas catalogados. Ele é um mundo rochoso, com uma massa mínima de 1,27 vezes a da Terra, orbitando exatamente dentro da zona habitável de sua estrela. Isso significa que, teoricamente, a temperatura em sua superfície permitiria a existência de água líquida. Próxima B está a apenas 7.500.000 quilômetros de sua estrela, uma distância minúscula comparada aos 150 milhões de quilômetros entre a Terra e o Sol. Mas, como Próxima Centauri é uma anã vermelha fria, essa proximidade é o que o mantém aquecido. A vida em Próxima B, no entanto, enfrentaria desafios geográficos extremos. Devido à sua proximidade com a estrela, o planeta está quase certamente em um estado de bloqueio de maré. Isso significa que o tempo que ele leva para girar sobre seu próprio eixo é o mesmo tempo que leva para completar uma órbita de apenas 11 dias e 200 horas. O resultado é um mundo de contrastes eternos. Uma face do planeta está sempre voltada para o Sol vermelho, cozinhando sob uma luz perpétua, enquanto a outra face está mergulhada em uma noite glacial e infinita. A única esperança para a vida como a conhecemos seria o Terminador, uma estreita faixa de crepúsculo eterno entre o dia e a noite, onde as temperaturas poderiam ser amenas o suficiente para sustentar oceanos e uma atmosfera estável. Imagine estar parado nessa linha de fronteira. O sol carmesim nunca se põe, pairando imóvel logo acima do horizonte, pintando as nuvens de tons de roxo e magenta. Como a luz de uma anã vermelha é rica em infravermelho, as plantas locais, se existissem, não seriam verdes, mas provavelmente pretas ou cinza escuras, para absorver a máxima quantidade de energia possível. No entanto, o vento seria constante e violento, impulsionado pela diferença colossal de temperatura entre os dois hemisférios. Próxima B é um mundo de beleza alienígena, mas é também um laboratório de sobrevivência onde a atmosfera estaria sob constante ataque das supererupções da estrela, exigindo um campo magnético poderoso para não ser varrida para o vácuo. A grande dúvida que consome os astrobiólogos em 2026 é se Próxima B possui uma atmosfera ou se é apenas uma rocha nua como a nossa Lua. Se o planeta nasceu com muita água e conseguiu manter uma camada gasosa espessa, ele poderia redistribuir o calor do lado diurno para o lado noturno, tornando grandes porções do planeta habitáveis. Sem essa proteção, a radiação ultravioleta e os raios X de Próxima Centauri tornariam a superfície estéril. A busca por bioassinaturas neste mundo é a prioridade máxima dos novos telescópios espaciais, pois Próxima B não é apenas um destino científico, é o primeiro teste real para sabermos se planetas ao redor de anãs vermelhas podem, de fato, abrigar a vida. Por muito tempo, pensamos que Próxima B estava sozinho, mas o universo sempre guarda mais cartas na manga. Em 2020, os cientistas confirmaram a existência de um segundo passageiro, Próxima Centauri C. Este é um mundo muito diferente de seu irmão mais próximo. Classificado como uma superterra ou um mini-Netuno, ele possui cerca de 7 vezes a massa do nosso planeta e orbita a uma distância muito maior, levando aproximadamente 5 anos e 200 dias para completar uma volta ao redor da estrela. Próxima C está muito além da linha de gelo do sistema, o que o torna um deserto congelado e escuro, possivelmente cercado por anéis de poeira e gelo, longe do calor e da fúria das erupções estelares. A descoberta de Próxima C foi um desafio técnico imenso, pois ele exerce uma força gravitacional muito pequena sobre a estrela devido à sua distância. Sua presença sugere que o sistema de Próxima Centauri é muito mais complexo e dinâmico do que se imaginava inicialmente. Ele levanta questões sobre como planetas tão grandes se formam ao redor de estrelas tão pequenas. Para os futuros colonos humanos, Próxima C poderia servir como uma fonte valiosa de recursos voláteis, como gelo de água e gases, funcionando como um posto avançado de reabastecimento nas fronteiras geladas do sistema, longe da zona de perigo da radiação central. Mas a surpresa mais recente veio em 2022, com a detecção de Próxima Centauri D. Este planeta é um dos exoplanetas mais leves já encontrados, possuindo apenas 1/4 da massa da Terra, ou seja, cerca de 2 vezes a massa de Marte. Ele orbita a estrela em uma distância suicida, completando uma volta inteira em apenas 5 dias e 2 horas. Próxima D é um mundo infernal, castigado pelo calor intenso e pela radiação direta, orbitando entre estrela e o planeta B.
Sua descoberta prova que nossa tecnologia de detecção está ficando tão sensível que podemos encontrar mundos minúsculos em órbitas apertadas, revelando que Próxima Centauri possui um sistema planetário densamente povoado. Ter 3 planetas conhecidos em um sistema tão próximo nos dá uma oportunidade única de estudar a formação planetária comparada. Temos um mundo infernal, D, um mundo potencialmente habitável, B, e um gigante gelado, C. Essa diversidade em um único sistema de anã vermelha é um tesouro de informações. Ela nos mostra que mesmo as estrelas mais humildes da galáxia podem ser arquitetas de sistemas solares complexos e variados. Próxima Centauri não é apenas uma vizinha silenciosa, ela é a governante de um pequeno império de mundos que estão apenas esperando por nossa chegada para revelarem seus segredos geológicos, e quem sabe, biológicos. Para alcançarmos Próxima Centauri com a tecnologia atual de propulsão química, precisaríamos de uma viagem de 70.000 anos, o que tornaria qualquer missão tripulada uma impossibilidade biológica. No entanto, em 2016, o projeto Breakthrough Starshot, apoiado por nomes como Stephen Hawking e Yuri Milner, propôs uma solução radical: a propulsão por luz. Em vez de naves imensas e pesadas, a ideia é enviar uma frota de milhares de Starships, sondas do tamanho de um selo postal, pesando apenas alguns gramas, equipadas com câmeras, sensores e velas de luz ultrafinas. Essas velas seriam impulsionadas por um gigantesco conjunto de lasers na Terra, com uma potência combinada de 100 gigawatts, empurrando as sondas a velocidades inimagináveis. O objetivo é atingir 20% da velocidade da luz, ou seja, cerca de 60.000 km por segundo. Nessa velocidade, a frota de sondas cruzaria o abismo interestelar e chegaria ao sistema de Próxima Centauri em apenas 20 anos. Após a chegada, as sondas enviariam fotos de alta resolução de Próxima B e dados sobre sua atmosfera via laser. O sinal levaria mais 4,24 anos para viajar de volta até nós. Isso significa que, se lançássemos a missão hoje, poderíamos ter a prova definitiva de vida em outro sistema solar em menos de 3 décadas. É a primeira vez na história que o destino interestelar deixou de ser uma fantasia teórica para se tornar um projeto de engenharia com um cronograma humano. Os desafios, contudo, são colossais. A essa velocidade, o choque com um simples grão de poeira cósmica teria a energia de uma explosão de TNT, o que exige que as sondas sejam enviadas em grande número para que pelo menos algumas sobrevivam ao trajeto. Além disso, focar um feixe de laser na Terra com precisão milimétrica em uma vela a milhões de quilômetros de distância exige avanços em ótica adaptativa que ainda estamos desenvolvendo em 2026. No entanto, a recompensa é o santo graal da exploração, a primeira imagem real da superfície de um mundo alienígena, permitindo-nos ver se as nuvens de Próxima B escondem oceanos azuis ou desertos de rocha avermelhada. Além do Starshot, existem propostas de motores de fusão nuclear e velas magnéticas que poderiam, no futuro, levar humanos ao sistema. Próxima Centauri é o alvo perfeito para testar nossa maturidade tecnológica. Se conseguirmos atravessar o vazio de 4 anos-luz, provaremos que a humanidade não é uma espécie prisioneira de um único sol, mas uma civilização capaz de navegar no Oceano Galáctico. A jornada para nossa vizinha é o rito de passagem necessário para nos tornarmos uma espécie galáctica, transformando a ponte de luz entre o Sol e Próxima no caminho mais importante já trilhado por nossa inteligência. Embora Próxima Centauri seja pequena e, às vezes, violenta, ela possui um trunfo que o nosso Sol nunca terá: a imortalidade relativa. Estrelas como o Sol queimam seu combustível de forma rápida e morrem em cerca de 10 bilhões de anos. Atualmente, o Sol já viveu metade de sua vida. Em cerca de 5 bilhões de anos, ele se expandirá em uma gigante vermelha, engolindo a Terra e transformando o sistema solar em cinzas. Já as anãs vermelhas como Próxima são econômicas ao extremo. Elas consomem seu hidrogênio tão lentamente que sua expectativa de vida é medida em trilhões de anos. Quando o Sol for apenas uma anã branca fria e todas as estrelas brilhantes da Via Láctea tiverem se apagado, Próxima Centauri ainda estará lá, brilhando com sua luz carmesim. Isso transforma o sistema de Próxima no refúgio final para a vida. Daqui a bilhões de anos, se a humanidade ou nossos descendentes ainda existirem, a migração para a Próxima Centauri não será apenas uma questão de curiosidade, mas de sobrevivência biológica básica. Ela é o bote salva-vidas do nosso setor da galáxia. Orbitar uma estrela que brilha por 4 trilhões de anos oferece uma estabilidade que nenhuma outra classe de astro pode proporcionar. Próxima B, com seu Sol eterno no horizonte,
Poderia ser o lar da consciência humana por um período de tempo que faz toda a história da Terra parecer um breve piscar de olhos. Refletir sobre o futuro de Próxima nos obriga a pensar em escalas de tempo cósmicas. Enquanto nos preocupamos com crises que duram décadas, a pequena anã vermelha ao lado está silenciosamente preparando o cenário para o último ato da vida no universo. Ela é a prova de que a grandeza não vem do tamanho ou do brilho, mas da persistência. Próxima Centauri sobreviverá a impérios, galáxias e até o nascimento de novas estrelas. Ela é a guardiã do tempo profundo, esperando pacientemente pelo momento em que seremos sábios e velozes o suficiente para bater à sua porta e pedir abrigo sob sua luz avermelhada. O nosso vínculo com Próxima é um lembrete da nossa interconexão com o cosmos. Ela é a nossa irmã mais nova na idade, mas será a nossa anciã protetora no futuro remoto. Estudar Próxima Centauri hoje é olhar para o porto seguro de amanhã. O brilho fraco que mal conseguimos detectar com telescópios é, na verdade, a luz de um farol que guiará a humanidade através das eras sombrias que virão quando o sistema solar chegar ao fim. Ela não é apenas um ponto no céu, ela é o destino final de uma linhagem que começou em poças de água na Terra e que terminará, talvez, sob o céu magenta de um mundo de anã vermelha. Próxima Centauri é muito mais do que uma estrela pequena e invisível a olho nu. Ela é um sistema triplo complexo, um motor de erupções magnéticas violentas e a governante de pelo menos 3 mundos fascinantes, incluindo o rochoso e misterioso Próxima B. Ela representa o primeiro degrau de uma escada que nos levará para além do horizonte solar, desafiando nossa física, nossa engenharia e nossa imaginação. A jornada para Próxima é a prova de que a nossa curiosidade não conhece fronteiras. Seja através de sondas impulsionadas por laser ou de futuras naves de fusão, o caminho para o Centauro é o caminho para o nosso próprio futuro. Ao olharmos para aquela luz carmesim, não vemos apenas uma estrela, vemos a promessa de que a história da vida não termina com a morte do Sol. Somos os filhos da luz amarela, mas poderemos ser os herdeiros do brilho vermelho. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração interestelar. Se você sentiu a vertigem de saber que estamos a apenas 4 anos-luz de um novo mundo, saiba que essa sensação é o motor que nos levará até lá. Continue olhando para cima, continue questionando a vastidão e lembre-se, a estrela mais próxima é apenas o começo da nossa caminhada. Até a próxima fronteira, no além do infinito.